Justiça proíbe rodoviários de realizarem greve marcada para esta segunda-feira. TRT agenda mais de 2.800 processos para a terceira semana de conciliação trabalhista que começa hoje. Procons de todo o país vão se reunir em Manaus. Manifestações pedem fora Temer em 19 estados e no Distrito Federal. Defesa de Temer e PGR pedem 31 esclarecimentos sobre áudio de dono da JBS. Presídio depõe hoje como testemunha de acusação de Lula. Para aliados TSE, plano B diante da recusa de Temer em renunciar. O Conselho de Segurança da ONU vai se reunir para discutir teste de míssil da Coreia do Norte. Criança de 3 anos morre afogada em piscina na BR-174. Manaus teve o final de semana mais tranquilo do ano com apenas um homicídio. Mas o trânsito matou 2 pessoas. Um dos acidentes foi provocado por um menor de 17 anos que estava embriagado. Estas e outras notícias agora no Jornal da Manhã. 5h47. Previsão do tempo. Manaus amanhece com 26 graus de temperatura. A máxima prevista é de 31 graus Celsius. O Climatempo diz que é de 80% a probabilidade de chover 27 milímetros. A umidade do ar é de 94%. Os ventos estão calmos com 5 km/h de velocidade. Segunda-feira, 22 de maio, é o 142º dia do ano. Faltam 223 para acabar 2017. Dia de Santa Rita de Cássia. Também é o dia do apicultor e o dia do economiário. Os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada operam normalmente neste início de manhã. O que aconteceu nesta data? Registros da história. 1819, Bárbara Eliodora, viúva do poeta e conjurado José de Alvarenga Peixoto, morre louca e pobre. 1924, nasce Charles Aznavour, cantor, ator e compositor francês que chega aos 93 anos. 1930, a primeira apresentação de um programa de televisão em um teatro da cidade norte-americana de Shanghai, estado de Nova York. 1942, na Segunda Guerra, aconteceu o primeiro ataque a submarino alemão em águas brasileiras. 1952, o governo argentino denuncia a existência de um complô para assassinar o presidente Juan Domingo Perón e sua esposa Evita Perón. 1960, o grande terremoto do Chile, o mais potente já registrado, 9,5 na escala de Richter, atingiu o sul do país. Em 2008, tinha início de uma sequência de tornados que atingia o Canadá por uma semana. Agora 5h49 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. O Tribunal Regional do Trabalho acatou o pedido feito pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, Sinetran, e determinou que os membros do Sindicato dos Rodoviários se abstenham de realizar qualquer movimento paredista hoje, conforme anunciado por representantes da categoria. A medida visa evitar maiores transtornos à população usuária do transporte coletivo. A decisão, a presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, desembargadora Eleonora Saunier Gonçalves, determinou que, em caso de descumprimento, o Sindicato dos Rodoviários poderá ser multado em até R$50 mil por hora de paralisação. Além disso, os sindicalistas devem manter distância de no mínimo 50 metros da entrada das garagens sob pena de multa no valor de R$50 mil por dia de turbação. Por fim, a magistrada determinou o uso de forças policiais para cumprir a liminar caso haja necessidade. Alberto Pellegrini, mas não há necessidade. Não há necessidade. Bom dia, Paulo Guerra, bom dia, Eduardo Silva, Carlinhos Luiz e ouvintes do Jornal da Manhã. Não há essa necessidade, Paulo Guerra, devido à tranquilidade que toma conta do transporte coletivo nesse momento. Nenhuma manifestação, nenhuma paralisação em frente às garagens das empresas no começo dessa madrugada. Saídas do coletivo, que começa às 4h da manhã, deu-se de maneira tranquila em todas as garagens. Nós podemos afirmar, Paulo, que já passamos no Terminal 4, no Terminal 5 e a movimentação é bem tranquila nesse momento, com os ônibus aí já trafegando nas ruas da cidade. Só para relembrar, qual era a motivação dessa greve, Pellegrini? Pois é, Paulo, mais uma vez aí, né, eles reclamam muito de acordos que não estão sendo cumpridos pelas empresas, né? Eles estão reclamando muito em relação a isso e por isso estava com essa manifestação, com essa paralisação programada, mas houve um primeiro contato com a prefeitura, houve também essa determinação judicial e com isso essa paralisação não aconteceu. Felizmente.
E a população não aguenta mais ser penalizada com a falta do transporte coletivo com constantes paralisações. Roberto Pellegrini, mas ao contrário do transporte especial, ainda há uma expectativa. Ainda, Paulo, ainda há uma expectativa. A greve também estava programada para a madrugada de hoje. Eu conversava com o William Enoch, que é o presidente do Sindicato do Transporte Especial. Ele me dizia que estava tudo programado, estava tudo certo, tudo direitinho. Uma greve que passou por todos os trâmites iria acontecer na madrugada de hoje, pedindo aí um aumento de salário, né, Paulo? O sindicato patronal havia acenado com 0% de aumento para a categoria, mas houve aí uma contraproposta do sindicato patronal, um aumento que seria aí de 3%. O sindicato do transporte especial vai apresentar a proposta aos trabalhadores numa assembleia que deverá acontecer essa semana, daí a categoria aceita ou não, Paulo. No momento, o transporte especial está funcionando sem a normalidade. Sem a normalidade, Paulo. Isso... São aproximadamente 1.300 carros, né? Entre vans, ônibus grande, convencional e também o micro-ônibus. São 1.300 carros rodando aí na cidade desde o começo da madrugada, de maneira tranquila e ordeira até o presente momento. É bom lembrar que o transporte especial é que leva os trabalhadores para o distrito industrial e a falta de transporte causaria um verdadeiro caos, não é, Pellegrini? Com certeza, uma paralisação aí total no nosso parque industrial sem o transporte coletivo, com o transporte especial. Com certeza isso aconteceria, Paulo. Roberto Pellegrini nos chama a atenção, final de semana só com homicídio, como já abrimos manchete ainda há pouco, mas esses acidentes de trânsito relacionados com a bebedeira. Um garoto de 17 anos estava no calçadão da Suframa, era isso? Pois é, Paulo, estava enchendo a cara com com amigos lá na área do calçadão da Suframa. Daí parece que faltou dinheiro, ele foi sacar um dinheiro, pegou um Corolla, né? Um Corolla que ele estava dirigindo, pegou o carro e foi em altíssima velocidade conduzindo o veículo pela Rodrigo Otávio, pela Avenida Rodrigo Otávio. Em determinado momento, Paulo, um homem atravessando a rua, ele bateu esse homem de maneira muito forte. Paulo, o homem acabou morrendo na hora, ele perdeu o controle do veículo, que ainda bateu numa mureta. Uma jovem que estava ao lado dele no carro também saiu ferida e ele foi levado à delegacia. Ele estava, segundo a polícia, os policiais da 7ª SICOM, bastante embriagado, Paulo. Ou seja, adernado a bombordo com um porão cheio d'água, seria isso? É isso aí, Paulo, muito embriagado, e essa irresponsabilidade acabou aí tirando a vida de um homem que não tinha nada a ver com essa situação. Mas um caso semelhante também aconteceu, não é, Pellegrini? Aconteceu, Paulo, e foi no bairro da Cachoeirinha, ali na área da Avenida Tefé, quando um homem que estava dirigindo um caminhão, também completamente embriagado. Tu já pensou um homem dirigindo um caminhão embriagado, o perigo que isso representa, e não poderia dar em outro jeito, né? Acabou em morte. Esse motorista do caminhão acabou esmagando o motoqueiro na Avenida Tefé. O motoqueiro acabou morrendo na hora e o rapaz lá do caminhão, o motorista embriagado, foi conduzido a uma delegacia. Lá foi constatado que ele estava realmente, né, Paulo, completamente alcoolizado. Uma criança de 3 anos morreu numa piscina na BR-174. Como aconteceu isso, Pellegrini? Pois é, Paulo, as informações dão conta de que essa criança estava juntamente com sua família em um retiro, né, em um sítio na BR-174. De repente, a criança, né, houve um descuido, a realidade é essa, e a criança infelizmente caiu na piscina e acabou morrendo. Era um garoto, tinha apenas 3 anos de idade. Roberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu no final de semana e as mais recentes notícias da noite e madrugada. Pellegrini, vamos ficar atento aí ao transporte coletivo. Sim, Paulo, vamos ficar atentos sim, vamos daqui a pouco fazer mais um panorama aí nas garagens. Quando nós entrarmos com o nosso boletim policial, já vamos ter visita outras garagens do transporte rodoviário para trazermos aí mais informação. Tá ouvindo o Jornal da Manhã, Paulo? Deixa eu mandar um abraço muito especial para dona Andréia, esposa do Adson Matos, não perde o Jornal da Manhã, está nos ouvindo nesse momento. É contigo, Paulo Guerra. 5h56 em Manaus. Governo do Amazonas discute soluções para revitalizar a central de abastecimento da agricultura familiar no município de Iranduba. J. Rai tem os detalhes.
Uma comitiva da Secretaria de Estado da Produção Rural, capitaneada pelo novo secretário da pasta José Cidenei Lobo, visitou Iranduba neste fim de semana, se reuniu com autoridades locais, feirantes e agricultores familiares. A primeira parada foi na Central de Comercialização da Agricultura Familiar no quilômetro 2 da rodovia AM 070. A obra, que custou mais de 5 milhões de reais aos cofres do estado, foi inaugurada no dia 5 de setembro de 2014, mas até agora não conseguiu atrair a clientela, principalmente a de Manaus. Enquanto isso, a feira improvisada às margens da estrada de acesso à Ponte Rio Negro continua se ampliando. Para o prefeito Francisco Gomes, é preciso, em caráter de urgência, movimentar a central e retirar os feirantes das margens da pista. Porque se a gente não cuidar, daqui a pouco a gente não consegue tirar, é mais problema, né? Hoje até casa estão fazendo lá. E aqui, me desculpa de me dizer, é um elefante branco perdido. Nós temos que botar ele para funcionar, se Deus quiser. O secretário da CEPROR, Dedei Lobo, como é conhecido, falou das providências que serão adotadas para revitalizar a central. A central de abastecimento, que é um problema de muito tempo, estamos aqui com o prefeito Chico Doido, estamos trazendo a ADS, estamos trazendo o IDAM, estamos trazendo todo o sistema CEPRO, inclusive a FEAM, para criarmos uma nova situação aqui nesse centro de abastecimento que não abastece realmente nada e que está praticamente abandonado. Estamos discutindo com o prefeito a solução imediata. Depois, a comitiva da CEPROR veio à sede do município. O secretário Dedei Lobo tratou de outros temas com o prefeito Chico Doido, o secretário de Produção Local Adalberto de Araújo e outras autoridades. A questão ambiental, a questão de crédito, enfim, nós estamos vindo aqui com o prefeito de Iranduba para trazermos uma solução, não uma solução imediata, mas uma solução construída entre as instituições do setor primário e o próprio prefeito, que o prefeito, juntamente com a população, é que sabe da sua demanda, que esse município é um município próximo de Manaus, que precisa realmente de um gestor articulado e trabalhador como é o Chico Doido. A revitalização das estradas vicinais de Iranduba e das ruas da cidade também está na pauta do governo do estado. O compromisso foi assumido de público pelo próprio governador Davi Almeida quando esteve no município na semana passada. Com a colaboração de Tiago Araújo, para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, J-Rai. Nos 3 primeiros meses de 2017, a quantidade de assaltos a ônibus do transporte público de Manaus subiu 37,5% comparado ao mesmo período do ano passado. Ao todo, 842 assaltos a coletivos foram registrados de janeiro até o fim de março, segundo dados divulgados pelo Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas, o Sinetran. Desde 2016 até fevereiro deste ano, 749 criminosos foram presos por assaltos a ônibus na cidade. Os dados foram apresentados pela Secretaria de Segurança Pública do Amazonas. Nos 2 primeiros meses de 2017, 86 pessoas foram presas pelo mesmo crime. No ano passado, o número de prisões chegou a 667, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública. Temos informações com o repórter José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Mais uma vez, moradores do ramal Terra Preta, localizado no quilômetro 56 da M070, a estrada Manuel Urbano, nos procurou para reclamar das péssimas condições do ramal, que de uns dias para cá ficou bem pior. Antes ainda era possível, com muita dificuldade, trafegar e se chegar até a pista principal. Agora o ramal está praticamente todo intransitável. Segundo o senhor Davi, morador da comunidade, disse a nossa reportagem que já procurou todos os órgãos competentes da administração municipal, mas até então só promessas. Não negou que houve uma visita por parte da Secretaria de Obras, que foi até o local, fez algumas fotografias, mas sumiram, nunca mais voltaram. A comunidade pede uma resposta do poder público quanto às promessas de campanha que iludiram os moradores com a esperança de melhoria no ramal. Situação nada diferente do ramal do Calado, que também se encontra em péssimas condições de tráfego.
Os moradores têm encontrado dificuldade para escoar a produção e muitos produtores têm perdido seus produtos por não ter como chegar à cidade. Procuramos o vice-prefeito Raimundo Franço Capela, que parece ser o único que ainda se preocupa com o povo. Não tem dia nem hora, não tem domingos e feriados. Está sempre visitando as comunidades. Não mudou de endereço, não mudou o número do celular, está sempre recebendo as pessoas em sua casa e atendendo todas as chamadas em seu telefone. Capela já está conhecido como um verdadeiro desbravador. Não podemos deixar de enaltecer o trabalho deste grande homem, que infelizmente só é vice-prefeito. Capela nos recebeu e disse estar preocupado com tantos problemas de Manacapuru. Ele deverá visitar o ramal Terra Preta nos próximos dias. Em tempo, está marcado para as 14 horas de hoje o encontro dos presidentes das cirandas de Manacapuru com o governador Davi Almeida na sede do governo. O encontro deverá definir a realização do 21º Festival de Cirandas e inclusive a parte financeira. Segundo o presidente da Ciranda Guerreiro Moura, Gildo Teles, o governador se mostrou, desde que assumiu o governo do estado, muito empenhado em alavancar o Festival de Cirandas, que nos últimos anos perdeu o brilho e definhou seu destaque de grande festival. O povo cirandeiro está muito ansioso e numa expectativa muito grande de que o resgate das cirandas virá através do governador. Para o Jornal da Manhã, Rede Difusora de Rádio, VEG-DEG. 6h08 em Manaus. A Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, SENAC, está com inscrições abertas para cursos de capacitação profissional nas áreas técnicas para merendeira e aperfeiçoamento para garçom. As inscrições serão encerradas na próxima sexta-feira, dia 26. Os cursos são destinados aos usuários do Centro de Referência de Assistência Social, o CRAS do Alvorada 1 e 3, Redenção, União, Cachoeirinha, Crespo, Betânia e Japinha. As inscrições poderão ser realizadas no próprio CRAS da área de abrangência do usuário. Integrantes da Frente Brasil Popular e de centrais sindicais participaram de um ato na Praça do Congresso no centro de Manaus na manhã de ontem. Os manifestantes pediam a saída do presidente Michel Temer e são contrários a reformas trabalhista e da Previdência. A partir de hoje, Manaus vai receber a 11ª Mostra de Cinema e Direitos Humanos. Durante o evento serão exibidos filmes com temáticas que envolvem questões relacionadas aos direitos humanos. As sessões serão gratuitas e estarão em cartaz às 18h30 no Les Artistes Café Teatro até o dia 26 deste mês de maio. A Secretaria de Estado da Educação e Qualidade do Ensino SEDUC realiza nesta segunda-feira às 8h da manhã a cerimônia de abertura do 10º Encontro Estadual do Censo da Educação Básica, 10º Educacenso. O evento acontece até o dia 26 no auditório da Escola Estadual de Tempo Integral Petrônio Portela, no conjunto Dom Pedro. O encontro conta com a participação de todos os órgãos envolvidos no processo de quantificação dos alunos que fazem parte da educação básica de todas as redes no estado do Amazonas. O Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, do DETRAN-M, lança nesta segunda-feira a Escola Pública de Trânsito. O projeto tem por objetivo aperfeiçoar os investimentos do órgão estadual na promoção de ações educativas voltadas para o exercício da cidadania no trânsito, além da formação profissional e de especialistas em trânsito e a inclusão social e redução da desigualdade mediante a expedição da CNH social. O lançamento da Escola Pública de Trânsito faz parte da programação do Encontro Estadual Trânsito e Gestão Municipal, que vai reunir prefeitos e demais gestores dos municípios do interior do estado, que acontece das 8 às 13 horas no auditório da sede do governo. 6h10 em Manaus. A Câmara de Dirigentes Lojistas Jovem, CDL Jovem, em parceria com o Amazonas Shopping, realiza no próximo dia 1º de junho a 7ª edição do Dia da Liberdade de Impostos, no período de 10 às 22 horas. Neste dia, os lojistas dos centros de compras que aderirem à campanha irão deduzir os impostos do valor dos produtos, vendendo-os pelo preço real. A ação é uma forma de protesto contra o alto peso da carga tributária brasileira. Participam do Dia da Liberdade de Impostos lojistas de vários segmentos, entre eles calçados, vestuários, eletroeletrônicos e restaurantes. Este ano a ação será realizada simultaneamente na capital de 12 estados brasileiros. São eles o Amazonas, o Amapá, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais, Pernambuco, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Até a segunda metade do mês de junho, uma nova máquina de hemodinâmica será instalada no Hospital
Universitário Francisca Mendes, dobrando a capacidade da unidade de realizar exames e procedimentos de alta complexidade em cardiologia e neurologia. O anúncio foi feito pelo governador do Amazonas, Davi Almeida, durante visita àquela unidade. O Amazonas é o segundo estado da região norte entre os 5 que apresentaram os maiores desequilíbrios das contas públicas em 2015, com despesas acima das receitas, segundo o estudo da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo, FEComércio. O levantamento foi feito com base nos dados oficiais apresentados no relatório consolidado da Secretaria da Receita do Tesouro Nacional, que traz a radiografia dos estados entre 2012 e 2015. O levantamento mostra que o déficit primário do Amazonas, que consiste nos gastos maiores que as receitas, sem contar o pagamento de juros, atingiu 235 milhões de reais. No próximo dia 26, na próxima sexta-feira, Manaus sediará o encontro dos PROCONs, que integram o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor Região Norte e representante do Grupo Magazine Luiza. O evento acontecerá a partir das 9 horas no Cesar Pires. A reunião é resultado de um termo de ajustamento de conduta firmado entre o estabelecimento e a Secretaria Nacional do Consumidor, o Senacom. A reunião irá tratar de temas como comércio eletrônico, garantias estendidas, vendas de serviços a varejo, entre outros. O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região está mobilizado para a realização da 3ª Semana Nacional da Conciliação Trabalhista, que começa hoje e vai até o dia 26. No total serão realizadas 2.873 audiências para a consolidação de processos em 17 varas do trabalho de Manaus, nas 3 varas de Boa Vista e nas varas do trabalho dos municípios de Coari, Eiro, Nepé, Manacapuru, Tefé, Parintins e Humaitá. Os gabinetes segunda instância e os núcleos de apoio à execução e permanente de solução de conflitos em Manaus também realizarão audiências. A Semana Nacional da Conciliação Trabalhista é realizada simultaneamente em todos os TRTs do país e tem como objetivo solucionar de forma célere os conflitos por meio do diálogo e da conciliação, além de contribuir para reduzir o número de processos que tramitam na Justiça do Trabalho. Este ano, a campanha adota o slogan "Para que esperar, se você pode conciliar". Polícia. Havia expectativa de uma paralisação do transporte coletivo nesta segunda-feira, mas a cidade está tranquila e o transporte não paralisou, Peregrini. Não paralisou, Paulo Guerra. Conforme a tua orientação, já tivemos a frente das garagens da empresa Global Green, a Elcatu e a Líder, Paulo Guerra, e demais empresas também como Expresso Coroado e Açaí. Nós podemos afirmar que nesse momento a população de Manaus está com o transporte coletivo dentro da normalidade, Paulo. Como já falamos no início desta edição, a expectativa agora fica no que se relaciona ao transporte especial, não é, Peregrini? Pois é, Paulo, a categoria, o sindicato da categoria apresentará a proposta do sindicato patronal, que é um aumento de 3%. A assembleia deverá ser realizada durante essa semana. Aí, se a categoria aceitar, sim, já não vai ter mais perigo de paralisação. Se não aceitar, teremos sim uma paralisação do transporte especial, mas tudo vai aí decorrer durante essa semana. Alberto Pellegrini diz agora o que aconteceu no final de semana e traz as mais recentes notícias da noite e madrugada. Muito bem, Paulo Guerra, e nós vamos começar com as notícias vindas do pronto-socorro 28 de agosto. Um final de semana tranquilo, um final de semana sem agitação no pronto-socorro 28 de agosto. A movimentação foi tranquila, principalmente na noite de sábado para domingo e de ontem para hoje também. Algumas ocorrências como agressão física e outras por acidente de trânsito, não mais do que isso no pronto-socorro 28 de agosto. No pronto-socorro João Lúcio, uma pessoa deu entrada vítima de agressão física, apanhou a murros, chutes, socos e pontapés no bairro Zumbi dos Palmares. Essa ocorrência deu-se em um bar, Paulo, devido aí à briga por causa de uma partida de sinuca. Os dois homens que brigaram se desentenderam por causa da bola 8, a bola que iria decidir o jogo. Daí os dois começaram a se agredir com o próprio taco de sinuca. Peçadadas pelo corpo. Um
Um homem de 22 anos levou vários golpes de teçado pelo corpo. Tudo aconteceu no bairro Jorge Teixeira. Os dois se desentenderam por causa do amor da mesma mulher. As informações dão conta de que um homem de 23 anos estava possuído pelo maldito do ciúme ao descobrir que sua amada estava nos braços de outro homem. Ele se armou com o teçado e foi para cima do sedutor de sua amada. Ele deu 4 teçadadas na vítima, deu 4 teçadadas no homem que estava aí se metendo no relacionamento dele. O rapaz deu entrada no pronto-socorro e levou aproximadamente 59 pontos espalhados pelo corpo. O agressor foi detido, a vítima foi levada ao pronto-socorro e a moça está disponível. Pronto-socorro Platão Araújo. Depois de um homem que morreu com abóbora introduzida no ânus, a movimentação foi tranquila durante toda a noite e madrugada. Ninguém veio com brincadeiras de saliências até o presente momento no pronto-socorro Platão Araújo. A movimentação foi tranquila, entretanto, um homem deu entrada, vítima de facadas pelo corpo. O fato aconteceu na rua Botafogo, no bairro Cidade de Deus. Essa rua Botafogo é cheio de mau elemento ali na esquina, meu irmão. O negócio na rua, você passa na rua Flamengo, uma tranquilidade, na rua Fluminense também, na rua Grêmio, na rua Internacional, mas na rua Botafogo o negócio não presta não. O bicho pegou aí durante o final de semana na rua Botafogo, no bairro Cidade de Deus, o bairro que tem muitas ruas aí com nome de clube de futebol. Na rua Nacional e na rua Farte Clube mesmo, tá tudo, tem gente. Futebol de acordo com o nome da rua. O time lá do Botafogo é cheio de gente valente. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança como um todo nas ruas da cidade. Diversas operações foram desencadeadas e a Secretaria de Segurança nas ruas, a Polícia Militar com várias operações. O subcomandante-geral da Polícia Militar, Coronel Walter Cruz, esteve aí à frente das operações e muita gente apreendida, outras pessoas aí também foram abordadas e o resultado é um final de semana tranquilo e de muito carro recuperado. A Polícia Militar, os policiais da 26ª SICOM recuperaram uma motocicleta Yamaha Pecto que estava com restrição de roubo. O veículo foi entregue ao proprietário logo após ser recuperado por policiais da 26ª. Os policiais da 26ª SICOM também, em uma outra ocasião, recuperaram uma moto Honda CB 150 que estava com restrição de roubo, ou seja, foi roubada, já foi inclusive entregue ao seu respectivo dono. Veículo recuperado e foi por policiais da 15ª SICOM, uma moto Fan 150 que havia sido roubada, foi recuperada lá no bairro Cidade Nova. Mais uma ação da Secretaria de Segurança, policiais militares da 26ª SICOM, mas como trabalharam o pessoal da 26ª, recuperaram uma motocicleta S150 também com restrição de roubo. Essa moto foi roubada na rua Louro Rosa, no bairro Monte das Oliveiras. Outro veículo recuperado, uma moto CB 300 Honda, que também estava com restrição de roubo. Essa moto foi recuperada pela polícia. Gente, você que tem sua moto, seu carro, todo cuidado é pouco. Você está ouvindo aí
quantos carros foram recuperados pela polícia, todos os carros que haviam sido roubados. Policiais da 26ª SICOM, ontem no domingo na Cidade Nova, recuperaram uma moto Honda, também que havia sido roubada e foi recuperada pela polícia. E os policiais da 15ª SICOM recuperaram um veículo Prisma de cor prata, já foi recuperado e entregue ao seu respectivo dono. Muito trabalho, Polícia Militar na rua, Polícia Civil na rua, a Secretaria de Segurança como um todo, prendendo bandidos na área e de toda a cidade de Manaus. Na área central, policiais da 24ª SICOM, por volta de 21 horas de ontem, detiveram o Dionísio Santo Mariano, 21 anos, e o Anderson da Silva Pereira, 21 anos de idade. Eles estavam na rua Saldanha Marinho, aí no centro, tentando roubar um taxista. Eles foram flagranteados. A polícia está sitiando a área central da cidade. Entretanto, um homem foi preso na sexta-feira à noite, aí no centro da cidade. Ele estava com um revólver calibre 38, ele estava também com uma pistola 9mm, todos dois carregados de bala. Ele estava pronto para roubar, ele estava pronto para matar, armado com essas duas potentes armas de fogo. Ele foi preso, foi levado à delegacia à noite e logo de manhã foi levado para a audiência de custódia. E lá ele foi solto, foi preso no sábado e no domingo já estava solto. Ele estava só com uma pistola 9mm e um revólver calibre 38. Aí, meu amigo, não tem polícia que dê jeito. A polícia prende aí no centro, o cara vai solto e vai roubar de novo. É por isso que o centro está cheio de marginais, está com grande incidência de roubo, a área central da cidade. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, o incêndio considerado de grandes proporções aconteceu em uma residência na madrugada de ontem e deixou uma mulher ferida. A casa de alvenaria localizada na rua T1, no bairro da Compensa, ficou completamente destruída pelo fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher identificada, uma mulher de 35 anos, moradora da casa, foi socorrida pelos militares com queimadura de 2º grau pelo corpo. Ela foi encaminhada no primeiro momento para o SPA Juventina Dias e depois ao pronto-socorro 28 de agosto, que é um hospital referência no Brasil para tratar de queimados. As chamas foram apagadas rapidamente pelo Corpo de Bombeiros. 4.000 litros de água, 40.000 litros aproximadamente, foram usadas para apagar o sinistro ocorrido no bairro da Compensa no dia de ontem. 2 homens não identificados foram acusados de roubo durante um patrulhamento do batalhão de trânsito na Avenida Grande Circular. Na madrugada de domingo, é a polícia, é a Secretaria de Segurança nas ruas. Segundo os policiais do Batran, por volta de 2 horas da manhã, durante a abordagem de rotina, foi constatado que 2 motos roubadas após foram verificadas aí durante as blitz e os condutores foram presos em flagrante e conduzidos à delegacia para os procedimentos cabíveis. É o Batran agora ao comando do Major Kellyton, toda a turma do Batran ligada aí na difusora. Abraço ao Sargento Dirley, Major Kellyton aí, grande trabalho do Batran no final de semana, trabalho também desenvolvido na ponte sobre o Rio Negro e também na Barreira. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. E atenção, final de semana tranquilo. Chegava hoje ávido por informações lá no Instituto Médico Legal. Alberto Brito e o Guilherme estavam de plantão e eu pedia logo o livro da capa preta. Eu queria saber quanto estavam na pedra. Quando abri o livro, as páginas estavam em branco.
praticamente nenhuma morte, aliás, nenhuma morte no domingo. No sábado, apenas um homicídio. Foi o final de semana mais tranquilo do ano no que se relaciona à morte por violência. Entretanto, o sangue derramou no asfalto, o sangue derramou na rua. Uma vítima de atropelamento, um irresponsável de 17 anos, completamente embriagado, atropelou e matou um homem na Rodrigo Otávio. As informações dão conta de que esse homem estava enchendo a cara lá na área do bar ali, do calçadão da Suframa. Ele bebia na companhia de amigos. As informações dão conta de que ele foi buscar mais dinheiro para comprar mais álcool, para comprar mais bebida, e saiu num Corolla em altíssima velocidade. Quando chegou na rodovia Rodrigo Otávio, ele passou em alta velocidade. Nesse momento, um homem estava começando a atravessar a rua e foi brutalmente atropelado e morto. Para se ter uma ideia da violência do impacto, o homem morreu na hora. Após bater o homem, o rapaz ainda perdeu o controle do veículo, bateu numa mureta. Uma jovem que estava na companhia do homem que estava no carro acabou ficando também ferida. Ele foi levado à delegacia do menor para os procedimentos cabíveis. Esse irresponsável de 17 anos de idade que matou um pai de família. O rapaz de 17 anos, o irresponsável, estava completamente embriagado. Pode sim ser considerado um assassino. Outra morte no asfalto. Sangue! É sangue no asfalto! Um acidente de trânsito grave aconteceu na Avenida Tefé, no bairro de Cachoeirinha. Um homem dirigindo um caminhão velho em alta velocidade. Ele estava completamente embriagado. O motorista do caminhão estava muito doido, tinha tomado cachaça, tinha tomado corote, tinha tomado litrão e foi dirigir o caminhão. Daí, Paulo Guerra e ouvintes, ele atropelou, ele esmagou um motoqueiro na Avenida Tefé. O motoqueiro acabou morrendo na hora debaixo das rodas do caminhão. O motoqueiro foi levado pelo Instituto Médico Legal. O homem que dirigia o caminhão não conseguia nem ficar em pé direito e foi levado a uma delegacia. 2 acidentes envolvendo álcool e direção. Tiros pelo corpo, só para não passar em branco. Um homem foi barbaramente assassinado na Avenida Grande Circular. Era noite de sábado, quando esse homem de 21 anos foi barbaramente assassinado com 3 balaços pelo corpo. As primeiras informações dão conta de que a causa da morte desse homem tenha sido acerto de contas devido ao tráfico de drogas. Lamentável. Uma criança de 3 anos de idade, um garoto, morreu afogado. Esse garoto morreu afogado em uma piscina na BR-174. As primeiras informações dão conta de que a família estava com outro grupo de pessoas participando de um retiro. A criança, de repente, desapareceu. Quando procuraram, infelizmente, a criança já estava afogada, já estava morta na piscina lá na BR-174, nesse sítio. Nós lamentamos aí profundamente a morte dessa criança de apenas 3 anos de idade. Quem tem o seu pequeno, todo cuidado é pouco. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 70 exames de corpo de delito. E essas foram as notícias do final de semana, um resumão do final de semana, o final de semana mais tranquilo do ano. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes.
A tragédia com o avião que levava a equipe da Chapecoense para a Colômbia no fim do ano passado ainda está longe de ter todos os seus problemas burocráticos e financeiros resolvidos. O clube catarinense, por ter o apoio natural da mídia, aos poucos tem conseguido se erguer, até mais tranquilamente do que se esperava. Por outro lado, as famílias das vítimas têm encontrado muita dificuldade em se recuperar do abalo psicológico e também na parte financeira. Por causa disso, Mara Paiva, viúva do ex-jogador e comentarista Mari Sérgio, e Fabiane Belli, viúva de Cezinha, ex-fisiologista da Chapecoense, fundaram uma associação para unir as famílias dos vítimas em busca de respostas e justiça. O Princesa dos Solimões estreou bem na Série D do Campeonato Brasileiro de 2017. Em casa, a equipe bateu o Real Desportivo de Rondônia por 3-0 no estádio Gilberto Mestrinho Gilbertão em Manacapuru pela primeira rodada da competição nacional. Debaixo de muita chuva e de portões fechados, Baré e Fast Clube ficaram no 0-0 na partida válida pela primeira rodada da Série D. A Juventus fez história neste domingo. Jogando em casa, a Vecchia Senhora bateu o Crotone por 3-0 e conquistou o inédito hexacampeonato consecutivo italiano. Depois de 5 temporadas em branco, o maior campeão da Espanha voltou para o topo do futebol nacional. Ontem o Real Madrid conquistou seu 33º título do Campeonato Espanhol ao vencer o Málaga fora de casa pelo placar de 2-0 com gols de Cristiano Ronaldo e Benzema. Os jogos de ontem pelo Brasil: Série A do Campeonato Brasileiro. Botafogo 2, Ponte Preta 0. Atlético Mineiro foi surpreendido em casa. Atlético Mineiro 1, Fluminense 2. Vitória 0, Corinthians 1. Atlético do Paraná 0, Grêmio 2. Vasco 2, Bahia 1. Sport 1, Cruzeiro 1. Os jogos da Série D: Portuguesa do Rio 3, URT 0. Operário do Paraná 1, Brusque 0. Jogos da Série C: Salgueiro 2, Motoclube 0. Joinville 2, Volta Redonda 0. Itabaiana 1, Fluminense da Bahia 4. Vila Nova 1, Bangu 3. Últimas notícias. O prazo para os candidatos inscritos da edição 2017 do Exame Nacional do Ensino Médio Enem pagarem a taxa de inscrição termina na próxima quarta-feira dentro do horário bancário. Todos os candidatos que não têm direito à isenção devem realizar o pagamento para garantir sua participação nas provas que neste ano acontecem nos dias 5 e 12 de novembro, 2 domingos consecutivos. Finalmente, o governo de São Paulo mandou mais de 900 policiais à Cracolândia para prender traficantes na manhã de ontem durante a virada cultural. A operação terminou com 38 detidos. O prefeito João Dória comemorou a ação e disse que a Cracolândia acabou. Ele anunciou que hotéis e outros prédios da região serão demolidos para a construção de moradias. A Agência Nacional de Saúde Suplementar autorizou que os planos de saúde reajustem as mensalidades em até 13,55% a partir deste mês de maio, em um período válido até abril do ano que vem. Vai ficar difícil para muita gente manter plano de saúde que, além de caros, ficam a desejar na prestação dos serviços. A guerrilha das Farc denunciou ontem que o governo da Colômbia está traindo o acordo de paz firmado em novembro passado ao introduzir mudanças em projetos de acesso à terra que não foram acordadas de forma bilateral. Em um comunicado, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, Farc, garantiram que um projeto de decreto para facilitar a reforma rural, acordado no Pacto de Paz, enviado para comunidades indígenas e étnicas para sua consulta, não corresponde à versão elaborada conjuntamente pelas partes. 6:42. O Papa Francisco anunciou neste domingo no Vaticano a celebração de um consistório em 28 de junho, quando nomeará 5 novos cardeais. Os novos cardeais são de 5 países diferentes e todos têm menos de 80 anos. Os cardeais com mais de 80 anos não podem integrar um conclave nem participar da eleição do novo Papa. O Conselho de Segurança da ONU deve se reunir nesta terça-feira a portas fechadas para discutir o último teste comício realizado pela Coreia do Norte, respondendo a pedidos de Estados Unidos, Japão e Coreia do Sul, afirmaram diplomatas neste domingo. A Coreia do Norte mostrou nesta segunda-feira fotos da Terra retiradas a partir de camadas superiores da atmosfera por uma câmara instalada no míssil lançado ontem, em uma aparente tentativa de demonstrar o domínio da tecnologia de reentrada para projéteis balísticos. A informação é da agência EF. O Rodong Simon, jornal oficial do Partido dos Trabalhadores, publica hoje dezenas de fotos coloridas do lançamento do míssil Pukusong 2, com a imagem do planeta retiradas a grande altura. O míssil alcançou a altura máxima de 560 quilômetros. É a primeira vez que o regime norte-coreano do líder Kim Jong-un mostra imagens tiradas de uma câmera acoplada a um dos seus mísseis.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, iniciou na manhã de hoje uma visita a Israel na segunda etapa da sua primeira viagem internacional. O Air Force One aterrissou em Tel Aviv por volta das 12h30 no horário local, 6h30 no horário de Brasília. A viagem do chefe de Estado americano começou com uma visita à Arábia Saudita, rival histórico do Irã no Médio Oriente. A administração Trump, que pretende reativar um processo de paz estagnado entre israelenses e palestinos, pede que as duas partes adotem medidas para ajudar a restaurar um clima de confiança que favoreça o reinício do diálogo entre os dois lados, segundo a France Press. À tarde, Trump deve visitar o Muro das Lamentações, local de oração sagrado para os judeus, antes de uma reunião com o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu. Ele também irá se encontrar com o presidente da autoridade palestina, Mahmoud Abbas. Uma mensagem que circula no Facebook e em grupos de WhatsApp afirma que o comandante do Exército, General Eduardo Vilas Boas, declarou que a denúncia contida na delação premiada da JBS foi a gota d'água que faltava para que setores das Forças Armadas iniciassem uma mobilização nacional para a volta dos militares ao poder e que a intervenção no caos político tornou-se consenso entre os militares. Isso não é verdade. A falsa mensagem afirma que as declarações foram dadas na última quinta-feira. Nesse mesmo dia, o general se posicionou publicamente no sentido contrário. No Twitter, ele afirmou: a Constituição Federal há de ser sempre solução a todos os desafios institucionais do país. Não há atalhos fora dela. O senador afastado Aécio Neves, do PSDB mineiro, vai tentar reverter no Supremo Tribunal Federal a decisão do ministro Luiz Edson Fachin, que na quinta-feira suspendeu suas atividades legislativas após virem à tona as delações do empresário Joesley Batista, dono do grupo JBS. A defesa do parlamentar vai ingressar nesta segunda-feira com um pedido de agravo regimental contra o afastamento. De acordo com o advogado Alberto Toron, não há respaldo na Constituição Federal para que um senador seja afastado dessa maneira. Protestos foram registrados em 19 estados e no Distrito Federal ontem, pedindo a renúncia do presidente Michel Temer, convocados pelo PT e outros partidos como a CUT, Central Única dos Trabalhadores, grupos de esquerda, movimentos sociais e outras centrais sindicais. A defesa do presidente Michel Temer e a Procuradoria-Geral da República protocolaram na noite deste domingo o pedido para que a Polícia Federal esclareça pontos sobre o áudio da conversa entre o presidente e o dono do frigorífico JBS, Joesley Batista. O pedido da defesa de Temer requer 15. Já o requerimento da PGR pede outros 16 esclarecimentos, entre eles se há montagem, trucagens, adulterações ou alterações, outras na gravação que indiquem manipulação fraudulenta do áudio e se a perícia pode afirmar que uma das vozes dos interlocutores provém do investigado Michel Temer. Esclarecimentos. Aliados já avaliam que a solução de julgamentos da chapa Dilma Temer no Tribunal Superior Eleitoral pode ser a mais rápida para a crise política instalada no país, diante dos sinais de resistência do presidente Michel Temer em renunciar depois da divulgação do conteúdo da delação premiada dos donos da JBS. A percepção entre lideranças e partidos que dão sustentação ao governo é que depois do pronunciamento de sábado, Temer transmitiu todos os sinais de que pretende resistir no cargo. Mas há o reconhecimento de que a fala do presidente não estancou a sangria. Como um processo de impeachment é mais demorado, cresce a tese entre os partidos do governo de que a cassação da chapa pelo TSE seria a solução viável, já que o julgamento está marcado para o início do mês de junho. Nesse caso, seria a queda da chapa por irregularidades da campanha de Dilma. E não o julgamento de um escândalo de corrupção envolvendo Temer, explicou esse aliado. 4 dias após as primeiras informações da delação do empresário Joesley Batista, o presidente Michel Temer se reuniu na noite deste domingo no Palácio Alvorada com ministros e líderes do governo no Congresso Nacional. O objetivo da reunião, considerada informal por aliados, foi discutir a crise política deflagrada depois que o jornal O Globo revelou que o dono do grupo JBS gravou com o presidente uma conversa aceita pelo Ministério Público Federal no processo em que pediu a abertura de inquérito contra Temer. De acordo com o líder do governo na Câmara, deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, Temer pediu que o Poder Legislativo continue trabalhando na sua normalidade. Segundo ele, o presidente novamente se mostrou indignado com as denúncias e manifestou confiança de que vai superar o momento. Representantes do primeiro escalão do PSDB também estiveram no Palácio da Alvorada, apesar de algumas ameaças de que o partido deixaria a base de governo. Antônio Baçaí, Secretaria de Governo, Aloysio Nunes do Itamaraty, Bruno Araújo das Cidades. O senador Tasso Gereissati, do PSB do Ceará, novo presidente nacional da legenda, também participou da reunião. A 9ª cúpula do BRICS, bloco formado pelo Brasil e Rússia, Índia, China e África do Sul, que ocorrerá em setembro na cidade chinesa de Xiamen,
pretende aprofundar a cooperação pragmática entre os países membros e fortalecer a governança para fazer frente aos desafios globais, segundo o governo chinês. Há 100 dias do início da cúpula do Grupo de Economias Emergentes, do secretário-geral do Partido Comunista de Xiamen, a autoridade máxima da cidade, Pei Jingjia, disse hoje que uma das prioridades do governo chinês é fortalecer a cooperação sul-sul. O Brasil não deverá cumprir a meta da Organização das Nações Unidas de reduzir a metade o número de acidentes de trânsito até o ano 2020. No Diálogo Brasil desta segunda-feira, que vai ao ar às 22 horas na TV Brasil, o coordenador-geral de Educação do Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, Francisco Garonci, admite que o país conseguiu redução significativa nos últimos 3 anos, mas que a missão não é fácil e a meta não será atingida no prazo. Um dos campeões mundiais em mortes causadas por acidentes nas estradas e vias urbanas, o Brasil perde em média 22 vidas por ano a cada grupo de 100 mil habitantes. Na Suécia, que tem o índice mais baixo do planeta, são 2 mortes anuais por 100 mil habitantes. A década de ação para a segurança no trânsito, lançada pela ONU em 2010, pretendia poupar 5 milhões de vidas em todo o planeta. O ex-senador Delcídio do Amaral deve ser ouvido pelo juiz federal Sérgio Moro na tarde de hoje. O político, que foi eleito pelo Partido dos Trabalhadores do Mato Grosso do Sul, será testemunha de acusação em um processo da Operação Lava Jato, em que o Ministério Público Federal diz que a Odebrecht pagou propina ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Além de Delcídio, Moro também deve ouvir os depoimentos do ex-presidente da Construtora Camargo Correia, Dalton Avancini, do ex-executivo da Construtora Tonho Cetal, Augusto Mendonça Neto. Nesta ação penal, Lula é réu por ter supostamente recebido vantagens indevidas da Odebrecht por meio da compra de um terreno em São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo, e também de um apartamento no mesmo andar do prédio em que ele mora, na mesma cidade. Os destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira: o Globo do Rio de Janeiro. Jantar de apoio a Michel Temer é cancelado por temor de baixa adesão. Folha de São Paulo. Temer diz que ficou abalado com crise, mas que resistirá até o fim. O Estado de São Paulo. PSDB e DEM dão fôlego a Temer até decisão do Supremo. Planalto Central, capital da República, Correio Brasiliense. Regras que facilitam o cancelamento de plano de saúde já estão em vigor. Valor econômico. OAB apresentará pedido de impeachment de Temer no começo da semana. Estado de Minas. JBS ajudou a eleger 16 dos 27 governadores. PSDB lidera o ranking. Jornal do Comércio no Recife. Polícia Federal faz perícia de gravação de conversa entre Joesley e Temer. Fortaleza, Diário do Nordeste. Renan Calheiros diz que mandaria prender quem o procurasse para falar de propina. 0 hora, Porto Alegre. Maduro afirma que o governo fascista de Temer está caindo devido à corrupção. O Brasil econômico. Joesley, delator, diz que Lula pediu ajuda para o MST. Edições impressas locais agora. Adolescente morto com 15 facadas em acerto de contas. A crítica. Ordem dos advogados, impeachment, a guerra vai começar. Em tempo. OAB pede abertura do impeachment de Temer. Estas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini com o noticiário policial. Operação de rádio Hernandes Sampaio, Hamilton Cabral e Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra.